O fogo tem símbolo de poder, presença e glória. Tem fogo de Deus, tem poder de Deus, tem presença de Deus, tem glória de Deus. Tem fogo de Baal, então é poder, presença e glória de Baal. E a batalha começou. Os adoradores de Baal clamaram pela manhã toda e não teve fogo, não teve poder, não teve presença, não teve glória. Elias, antes de clamar pelo Espírito, juntou as pedras, reconstruiu o altar. Coloca isso na sua cabeça em nome de Jesus. 12 pedras, cada pedra uma tribo. Tem que juntar. Tu quer poder de Deus, tu quer presença de Deus, tu quer glória de Deus, tem que juntar. Que história é essa que cada um vai para um lado? É uma tribo para um lado, é uma tribo para o outro, é outra para o outro lado. É jovem que não se une com adulto, adulto que não se une com outro. É irmão que não se fala, é parente que briga, é parente que se vive 3 anos sem falar com alguém da tua família. Aí tu quer poder de Deus, tu quer fogo de Deus, tu quer glória de Deus. Dá licença, irmão. A única coisa que vai se manifestar na sua vida é o poder de Satanás. Porque se você quer poder de Deus, presença de Deus e glória de Deus, tem que juntar as pedras. Está sem falar com teu filho? Se reconcilia com ele. Está sem falar com o irmão da igreja? Se reconcilia. Ah, mas eu estou certo. Não interessa quem está certo ou quem está errado. Tem que haver reconciliação, porque não há poder de Deus para as pedras que estão afastadas. As pedras se juntaram. Você não entende que você vai ter a plenitude do Espírito só no dia que você parar com essa intriga com as pessoas que você mantém hoje? 2 meses, 2 anos, 3 anos sem falar com o irmão da igreja, sem falar com membros da tua família, brigaram por uma bobagem cuja bola de neve se cresceu e hoje nos transformamos em pessoas que nem nos dirigimos à palavra, nem nos tratamos com gentileza, e ainda você quer o poder do Espírito Santo? Deus não manda fogo sobre altar destruído, as pedras precisam se unir, a igreja precisa se unificar. Tudo que o diabo quer é dispersar o povo de Deus, e tudo que Deus deseja é unir sua igreja e derramar o Espírito sobre ela. Elias juntou as pedras, o fogo caiu, poder, presença e glória. Perdoemos-nos uns aos outros, paremos de disputar quem é que tem a razão, vamos nos unir em torno de um só propósito, e haverá fogo de Deus sobre essa igreja. Poder, presença e glória do Eterno. O mundo vai olhar para a gente e perceber que não somos mais nós que estamos vivendo. Cristo vive em nós. Há muito mais que o Espírito Santo quer fazer utilizando a sua igreja do que simplesmente uma reunião de culto. Deus quer te usar fora dessas 4 paredes para você abalar a estrutura de onde você põe a planta dos teus pés. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como usou o menino Péricles. Eu encerro contando a história dele. O Péricles eu conheci tem poucos meses. Eu fui visitá-lo em sua casa, ele mora numa casa muito humilde, muito simples. Ele mora em Mata de São João, no litoral norte da Bahia. E ele pertence a um clube Sol Nascente. O menino tem 11 anos de idade. Mas você lembra da profecia sobre o poder do Espírito Santo direcionado às crianças? Pois é, às vezes o que um adulto faz, uma criança demonstra para ensinar-nos que poderíamos fazer mais e melhor. 11 anos de idade, garoto que estuda numa escola pública municipal, lá em Mata de São João. A professora dele, adventista do 7º dia, irmã Simone, professora da escola municipal. A irmã Simone passou a observar mais o Péricles e entendeu que deveria convidar aquele menino para ser um desbravador. Menino muito bem comportado, menino muito bem educadinho, a despeito da situação cultural que vive. Parecia um lírio no meio de um pântano. E ela: Péricles, eu quero apresentar para você o Clube dos Desbravadores. E ela contou sobre o clube, o Péricles se empolgou, e o Péricles passou a frequentar o Clube dos Desbravadores, só que escondido da mãe, porque a mãe é pentecostal, e a mãe sempre disse e sempre acreditou: a igreja adventista é uma seita, longe dessa gente, é do diabo.
Essa gente é perigosa. Nós somos perigosos mesmo. Eu sou perigoso. Tem algum perigoso aqui nessa manhã? Mas o perigo que eu apresento é para o inferno, em nome de Jesus. Afasta dessa gente que é perigosa. Aí, para ele ia escondido. Ele mora num bairro relativamente tranquilo, ali no interior, em que é comum o filho dizer para a mãe: vou brincar ali na rua. E fica na rua o dia todo. Então ele dizia: vou brincar na rua, Clube dos Bravadores. Vou brincar na rua, Igreja Adventista. Ele passou a frequentar a Igreja Adventista e o Clube dos Bravadores. Quando a mãe descobriu, a Cristina, pentecostal, cara, a Igreja Adventista como seita, ela deu uma coça no menino de 11 anos. Bateu e disse: nunca mais vá a esta seita. Não se misture com essa gente, não procure essa gente. Você quer ir para a igreja? Vá para a minha igreja. Ele tomou uma surra memorável, mas isso não o fez desistir. A mãe vacilava, ele ia para a reunião do clube, a mãe descobria, era uma outra surra. E esse menino passou a apanhar quase que toda semana por causa da ida dele à igreja. E ele não desistia de ir por causa de uma surra. E você está desistindo de vir porque alguém olhou atravessado para você. Você está desistindo de vir porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou. Ele tomava uma surra e não desistia. Um dia a mãe dele virou e falou assim: toma esse dinheiro aqui, vai ali no mercado comprar isso para sua mãe. Só que era sábado. Ele virou e disse: mãe, eu não vou porque hoje é sábado, eu sou adventista do 7º dia. Como é que é? Eu guardo o sábado. Tu guarda o sábado? E ele tomou a pior surra de todas. E todo sábado ele passou a ficar trancafiado no quarto dele, em sua casa, sem poder sair. A mãe o prendia no quarto e só o soltava depois do pôr do sol. E na porta ficava gritando: tá aí o teu sábado, ó. Guarda teu sábado aí, não é isso aí o teu sábado? Tá bom o teu sábado? Ficava debochando dele. Sabe o que o Périx fazia? Durante a semana, 11 anos de idade, algumas vezes a mãe acordou durante a madrugada e tomou um susto que o menino estava do lado da cama dela. Sabe o que ele estava fazendo? Ajoelhado, com as mãos estendidas sobre a cabeça da mãe e orando pela mãe. A mãe: não é possível. E ela resolveu tomar uma atitude: eu vou tirar ele da escola, porque é a professora que está enchendo a cabeça dele com esse negócio de adventista. Vou mudar de escola, vou colocá-lo na escola onde eu trabalho, pensou a Cristina, a mãe do Péricles. Tirou o menino da escola, levou o menino para a escola onde ela trabalhava, matriculou o menino na série que ele frequenta. E quando chegou lá, descobriu, ao conhecer a nova professora, que a nova professora também era adventista do 7º dia. Bem feito. E pensa que parou por aí? A professora Silvana da escola anterior foi transferida e recebeu a transferência para a escola onde o Péricles havia mudado. Agora, ao invés de ser uma professora, eram 2. Oh, glória! A mulher quase infartou, a dona Cristina. Ela ficou tão louca que ela disse para o filho assim: está proibido de falar com as professoras. Como é que tu é aluno de uma escola que tu não pode falar com a professora? Que retardadice é essa? E ela realmente saiu do seu ponto de equilíbrio, não sabia mais o que fazer. Batia no menino e o menino continuava indo da igreja. Prendia o menino, mas o menino continuava amando a igreja. E ela estava odiando cada vez mais a igreja adventista. Mas o Espírito Santo age na vida do coração sincero que se abre para ele. O Péricles passou a viver uma vida de oração, de intercessão pela mãe, aos 11 anos de idade. A oração intercessora, ela move o braço de Deus. E às vezes Deus age de um jeito que ninguém entende. O Péricles passou mal na escola e ele desmaiou. As professoras, entre elas professoras adventistas, socorreram ele e ele estava desacordado.
A mãe foi chamada do seu setor de trabalho, ficou apavorada quando viu o filho naquele estado e conduziram o filho ao posto médico mais próximo da escola. E ele foi atendido, exames foram feitos e o médico identificou rapidamente que tratava-se do apêndice. O apêndice havia estourado, supurado, não sei muito bem o termo, e precisava fazer cirurgia urgente porque ele estava correndo o risco de morrer. A mulher entrou em desespero, a mãe. Ela se ajoelhou ao lado da cama do filho e clamou: Deus, por favor, salva meu filho. Não deixe o meu filho morrer. Se o Senhor salvar o meu filho, eu deixo ele seguir o caminho que ele quiser, a igreja que ele quiser, onde ele quiser. Mas salva meu filho. E o Périx, ouvindo a mãe orar, disse: mãe, eu vou sair dessa e vou batizar na igreja adventista do sétimo dia. E agora que você colocou diante de Deus, eu quero ver só o que a senhora vai fazer. E ela: tá, meu filho, depois a gente conversa sobre isso. O problema de estar internado lá na Bahia é o seguinte: você fica num postinho do bairro onde você mora, e o postinho entra em contato com o hospital, e o hospital é que autoriza o seu deslocamento do postinho para você ir ao hospital fazer cirurgia. Isso se chama regulação, e normalmente isso demora demais, demora de 20 a 30 dias para surgir a vaga e fazer a cirurgia. O menino não tinha esse tempo, ele precisava operar urgente. A igreja se reuniu em oração sem que a mãe do Péricles soubesse. As professoras agilizaram a igreja na corrente de oração, e é um adventista que conhece outro adventista, que tem um parente ali, que conhece uma outra pessoa ali, que conhece outra pessoa ali, que vai conhecendo, que vai conhecer o povo adventista para conhecer gente. E chegaram ao secretário de saúde, contaram a história do menino, pediram misericórdia, a igreja estava intercedendo, e o secretário emitiu um comando de transferência, e o que deveria demorar de 20 a 30 dias durou apenas 6 horas. O Péricles recebeu a ordem de transferência para sair do posto e se direcionar ao hospital para fazer a cirurgia em caráter emergencial. Puseram-no na ambulância, transferiram ele para o hospital, e quando ele desceu na maca, ele pulou da maca e começou a caminhar. Aí a doutora olhou para ele, que estava aguardando ele, ao recebê-lo na ambulância, e viu ele caminhando na direção dela. Ela olhou os exames, tem que fazer cirurgia, olhou para ele: você que vai fazer cirurgia? Aí ele deu um sorrisão e falou: sim, sou eu. Ela falou assim: tem que fazer cirurgia. Não tem que fazer cirurgia. Tem que fazer cirurgia. Não tem que fazer cirurgia. Menino, tu está se sentindo bem? Aí ele deu um sorrisão e falou: tô. Ué, não era para você estar com dor? Não estou sentindo mais dor. Deixa eu ver aqui a região. Mas era para estar inchado, não está? Aqui está dizendo que você tem que operar, mas vou fazer novos exames. Repetiu todos os exames. O exame de ontem dizia que ele precisava operar urgente, e o exame do dia seguinte dizia que ele não precisava mais de cirurgia. Aí o médico do posto ficou indignado, porque parecia que ele havia cometido um erro grotesco, e ele entrou em contato: mas tem que operar esse menino, olha os exames dele de ontem. Aí a médica: mas olha os exames dele de hoje, mas olha o de ontem, mas olha o de hoje. E o que vale é o de hoje. Esse menino não vai ser operado, volta para casa, menino. Aí o médico falou: mas eu não estou entendendo nada. Eu, Péricles: eu sei. É o poder de Deus agindo na minha vida. E ele virou para a mãe lá no hospital e disse: eu vou batizar. Chegou o dia do batismo, o Péricles foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A mãe foi convidada para assistir, mas pensa numa mulher com raiva, mano. A mulher sentada no último banco, não queria conversa com ninguém, aquela cara de quem foi batizada no suco de limão, cara emburrado, um bico desse tamanho, não queria cumprimentar ninguém, falar com ninguém. O Péricles foi batizado, a mãe revoltada. Quando o pastor perguntou: você quer que alguém entregue o teu certificado e a Bíblia? Eu falei: quero, a minha mãe.
Aí ela levanta lá, vem marchando, pisando firme, bufando, parecendo um tribufu. Uma raiva dos infernos, entregou a foto, ela está assim, ó. Coisa mais horrível do mundo. E aí, Périx foi batizado, para a honra e glória do Papai do Céu. Espírito de Deus agindo nas crianças, já que os adultos não permitem, Deus tem que usar alguém. Talvez você seja um adulto, não anda permitindo, e teu filho está falando contigo em nome do Espírito de Deus, você não está dando atenção, hein? As crianças estão sendo mais solícitas à voz do Espírito do que os adultos que se acham tão maduros e tão espertos. O Périx começou a adotar um estilo diferente. Antes ele chegava em casa, contava, foi uma bênção a igreja, foi legal demais, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele parou. Ele chegava em casa e a mãe, que estava acostumada a ouvir isso, perguntou, e aí filho, como é que foi a igreja hoje? Ele falou, foi legal. Mas ele nunca dizia legal. Ele contava tudo, detalhe por detalhes. Tá bom. E aí filho, como foi o desbravador hoje? Foi legal. Legal? E aí filho, como foi o sábado hoje? Foi legal. Mas filho, você só fala legal? Antes você me contava tudo com detalhes e tal. O que está acontecendo lá? Ele, foi legal. Se tu quer saber, vai lá para ver. E ele adotou essa técnica missionária que sei lá quem foi que ensinou isso para ele. E toda vez que a mãe perguntava, vai lá para tu ver se tu quer saber. E a mulher ficou louca de curiosidade. E um dia o clube teve uma atividade na praça, ia passar o domingo na praça, num parque. E ela foi sorrateiramente atrás do filho e ficou de longe observando a atividade do clube. E ela viu de longe como é que os líderes estavam cuidando tão bem das crianças, tão bem do próprio filho dela, com tanto carinho, como as crianças estavam felizes em estar participando de tudo aquilo ali. E ela percebia que o filho dela estava mais feliz naquele ambiente do que na sua própria casa. E ela começou a refletir na qualidade dela como mãe. E o pessoal do clube percebeu que ela estava ali e a chamou. Silvana, vem cá. Silvana não, Cristina, vem cá. Cristina, olha aqui, ó. Somos muitas crianças, estamos precisando de mais adultos para nos ajudar. Você não quer fazer parte aqui do grupo de apoio para poder ajudar o desenvolvimento do clube, nas atividades, especialmente quando a gente sai? Ela constrangida, não, eu ajudo sim, vocês estão fazendo tanto pelo meu filho. E ela passou a ajudar em todas as atividades externas. Daqui a pouco ela passou a assistir todas as reuniões do clube. Daqui a pouco ela teve que frequentar a classe bíblica do clube. Daqui a pouco ela passou a vir no sábado de manhã, porque o clube sempre tinha uma atividade por clube no sábado pela manhã na igreja. E daqui a pouco ela estava frequentando a igreja no sábado, daqui a pouco ela estava frequentando a igreja no domingo, daqui a pouco ela estava frequentando a igreja na terça-feira, e daqui a pouco ela está dentro do tanque, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus batizou o filho, batizou a mãe. Mas pensa que acabou por aí? O Espírito Santo trabalha de um jeito extraordinário. A mãe do Périx é separada do marido. Separada por briga, por incompatibilidade. Porque a mulher era chata que só Jesus na causa para aguentar, irmão. Pensa numa mulher perturbada, nervosa. E ela falou, pastor, eu expulsei meu marido com esse meu temperamento horroroso. O Périx ligou para o marido dela, para o pai dele, o marido dela. Eles moram lá na Bahia e o marido mora em Florianópolis. Tu vê que ele quis ficar distante mesmo. Pai, eu estou frequentando a igreja adventista, aconteceu isso. Pai, eu já estou levando a minha avó para a igreja, a avó do Périx está frequentando a igreja também. Pai, eu estou levando meu irmão. Pai, eu estou levando a minha mãe também, ela está frequentando a igreja. E ela batizou, pai. O pai, como é que é? Batizou, pai, só tem que ver, a mãe é outra. Ele, não acredito. Pai, vai na igreja adventista aí onde o senhor está. Tu acredita que o pai do Périx passou a frequentar a igreja adventista lá em Florianópolis e final do mês de outubro, agora ele está sendo batizado? Pensa que acabou? Pai do Péricles voltou a conversar com a mãe do Péricles. Conversa vai, conversa vem, você está tão diferente, você está tão calma.
ela é o Espírito de Deus na minha vida. Eu estou gostando de você assim. Eles não são separados no papel, haviam se separados apenas dele para bem longe. E eles estão reativando o casamento. Aí o Périx disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ação do Espírito Santo na vida de uma criança, porque um adulto resiste, enquanto uma criança foi solícita. Até quando você vai ficar dando essa daí de adulto resistente à voz do Espírito? Onde é que você acha que você vai chegar com isso? Você está perdendo a tua família, teu casamento está indo pelo ralo, está perdendo os teus filhos, não se sente uma pessoa salva. Até quando você vai resistir à voz do Espírito Santo? Só porque está vivendo num jardim, num determinado conforto que no Brasil você não tinha e aqui você tem, você acha que por causa disso pode viver segundo a tua vontade igual o Adão? Você não chegou à conclusão, ainda não percebeu que é melhor estar num deserto, comendo pão que o diabo amassou, mas cheio do Espírito Santo, do que num jardim cheio de dólar no bolso e perdido, meu irmão? Ei, tem algumas coisas na sua vida que precisam ser resetadas urgentemente, especialmente a tua prioridade. A tua prioridade a partir de hoje significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas serão acrescentadas, mas mesmo assim, se Ele quiser, se Ele não quiser, a graça dele já nos basta. Quando é que você vai aprender o que é prioritário de verdade, o que é importante de fato? Está correndo feito louco atrás dos dólares deste mundo e ficando cada vez mais distante de Deus e da salvação. E você acha que isso é sensato? Você acha que isso é maduro? Você acha que isso é prudente? Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar uma sacudida, para calibrar a rota da sua vida em direção à salvação. O caminho é estreito, mas é o único que conduz à salvação. Deus está te chamando nessa manhã para viver uma vida dirigida pelo Espírito, onde o teu eu morre e a vontade dele prevalece, mas isso vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Algumas pessoas vão dizer que você está louca, você está louco, mas o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Eu quero clamar nessa manhã pelo poder do Espírito Santo.